Vamos falar hoje dos procedimentos de harmonização orofacial, que diversos profissionais são habilitados para fazer hoje, não só os dermatologistas, mas os dentistas e alguns farmacêuticos que se especializam na área estética, né? E nós temos entre eles o mais famoso, que é a aplicação da toxina botulínica, o preenchimento com ácido hialurônico, a rinomodelação, que é a plástica do nariz sem cortes, temos também a aplicação do polimetilmetacrilato, que é o famoso PMAA, que eu vou dizer as intercorrências desse produto também. Temos também o Skin Buster, que é para remover marcas de acne da pele, que teve muita espinha, e alterações no relevo da pele. Nós temos também o microagulhamento, aplicação da toxina, eu já falei, microagulhamento, rinomodelação, Skin Buster e os famosos fios de sustentação. Então eu vou falar para vocês, de acordo com a enquete, o que vocês queriam mais saber, né? Sobre os riscos, né? Sobre os riscos da aplicação e do uso desse produto, as contraindicações de uso e por que, em qual é a idade mínima que pode ser aplicado, se o procedimento leva anestesia. Eu vou falar sobre tudo isso com vocês, tá? Desmistificar isso e esclarecer um pouco sobre todos esses procedimentos, quais os riscos, idade mínima, quais as intercorrências que pode acontecer e como você pode evitar isso. Vamos falar tudo detalhadamente para você nesse vídeo. Sobre anestesia, né? Como que é feita a anestesia nesses procedimentos? Então, o Botox e o microagulhamento. O Botox, que é a marca americana mais conhecida para a toxina botulínica. Qual é a função do Botox? Imobilizar os músculos da face e da mastigação, para evitar a formação das rugas, tá? Então, quanto mais você contrai a musculatura, mais forma o vinco, mais forma a ruga. O Botox, ele é só para imobilizar o músculo. Então, para aplicar o Botox e para fazer o microagulhamento, a gente faz o uso de um gel de uso tópico como anestesia. Esse gel varia as concentrações de profissional para profissional, tá? Normalmente eu uso um gel que tem uma concentração bem interessante. Para quê? Porque o paciente não sinta nada. Ele tem que ser aplicado de 40 minutos a 1 hora antes de fazer o procedimento. Fazendo isso corretamente, você não vai sentir dor, tá? Não vai ter incômodo, não vai ter problema nenhum, certo? E os outros procedimentos que a gente faz, por exemplo, o preenchimento. O preenchimento é com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é produzido pelo nosso próprio organismo, só que esse que a gente compra é um produto sintético que é vendido pela farmácia, pela indústria bioquímica. Então, esses preenchedores, o ácido hialurônico, ele já vem com anestésico dentro dele, tá? Muito interessante. E usa o ácido hialurônico sem esse anestésico, está dentro do produto, né? Os que vêm com anestésico a gente já vai aplicando e não tem problema nenhum da pessoa sentir dor. Agora, os que tem sem anestésico, a gente faz dependendo da região que for aplicada, por exemplo, se for um bigode chinês, né? Eu gosto de fazer uma infiltração, uma anestesia intrabucal por dentro da boca, uma anestesia normal de dente, tá? Como se fosse tratar um dente, e a pessoa não sente absolutamente nada. Claro que vai depender muito do profissional, uma anestesia bem dada, sem dor, né? Aplicar a pomada antes para a pessoa não sentir nada. Mas tem esse produto, o ácido hialurônico, com o anestésico e sem o anestésico, certo? Então, não se preocupe em relação à anestesia. Ah, Guacira, e a redução de papada? Não sente nada, porque nessa região, na papada, é uma região geralmente que a pessoa está com gordura, tá? E gordura não tem nervo. Por ela não ter nervo, você pode introduzir a agulha, que é uma agulha com um comprimento bem pequeno, para fazer a injeção da enzima nessa região. Agora, se for uma lipo de papada, já tem outro tipo de intervenção
que se for com uma cânula, que eu não faço com cânula, mas tem colegas que fazem, aí tem que ser feita uma anestesia local também, que é muito tranquila e você não vai sentir nada. Volto a afirmar, depende do profissional que vai fazer o procedimento para que você não sofra, né, ou sofra o mínimo possível, tá? O Botox, ele é muito tranquilo, depois que usa esse gel anestésico tópico aplicado antes da aplicação, certo? Então, esses procedimentos. A rinomodelação é a mesma coisa, né? Nós temos algumas aplicações que não vão interferir, né, na anestesia. Então, é muito rápido, né? E tem os próprios preenchedores que já tem o anestésico dentro da sua substância. Tem um anestésico misturado com ácido hialurônico para ser feito a aplicação, o preenchimento, certo? A bichectomia é feita anestesia intrabucal, porque nós dentistas fazemos a bichectomia por via intraoral, por dentro da boca, tá? Diferente dos cirurgiões plásticos que fazem o acesso para a bichectomia por fora da boca. Então é feita uma anestesia infiltrativa normal por dentro da boca, o paciente não sente nada, é um procedimento muito tranquilo, tá? E pós-operatório também é muito tranquilo, é só tomar bastante sorvete, colocar gelo no local nas primeiras 48 horas e incha um pouco. Mas se a pessoa fizer repouso, ela não vai ter intercorrência nenhuma e nenhum tipo de problema, tá? E os fios de sustentação, nós temos eles flutuantes e ancorados, são duas modalidades. Os fios de sustentação, eles têm que atravessar a região que tem tecido adiposo, tem gordura. E como eu expliquei para vocês, gordura não tem nervo. Então, a cânula é atravessada e a pessoa também não sente nada. Tá? Podem ficar tranquilos que se o profissional tiver uma destreza e tiver uma técnica boa, você não sente nada no seu procedimento, a cânula passando, e como é tecido gorduroso, você não vai sentir nada de incômodo. Fica chato e até aquele problema ser revertido é um pouquinho complicado, porque gera um desconforto no paciente. Outro risco é injetar o produto dentro da artéria da pessoa, tanto o botox quanto o ácido hialurônico, causando o quê? Uma necrose daquela artéria e manchando a pele. Pode acontecer? Pode, tá? Mas isso aí é uma coisa assim, tranquila de se resolver, viu? No caso do preenchedor, quando ele é aplicado, que atinge uma artéria, ou botox, ou uma veia, que causa um manchamento, isso não é um problema. Quando essa artéria ou veia é de pequeno calibre. Agora, se for injetada, principalmente nessa região de olheira, tá? É bem complicado reverter um quadro desse, porque pode causar problemas sérios, porque é a região orbital, a região da visão, né? Então tem que ter bastante destreza, aplicar corretamente o produto e tem que ser de uma maneira metódica, para que não haja esse tipo de problema, né? E outro problema, esse manchamento, para que não haja esse tipo de problema, né? E outro problema, esse manchamento da pele, né? Eu vou falar para vocês como é que se resolve depois. No caso de preenchimento de lábio, se o lábio ficou muito grande, corre esse risco? Corre, né? Porque o profissional tem que fazer uma boa consulta com o paciente, ver o perfil do paciente, injetar apenas a quantidade necessária para harmonizar, não volumizar, que são termos completamente diferentes, né? Para evitar aquelas monstruosidades que a gente vê por aí, porque tem pessoas que têm distúrbios de personalidade e acham que não tá bom aquela quantidade, que quer injetar mais e não é necessário, tá bom? Então isso aí tem que ser. É reversível se eu aplicar o preenchedor no lábio? É reversível? Tem como diminuir? Tem. Tem uma enzima chamada hialuronidase, que é indicada justamente para esses problemas, quando há intercorrência com ácido hialurônico, que a quantidade do ácido foi muito grande ou aconteceu algum problema, a gente usa essa enzima para quê? Para resolver esse problema, né? Para destruir o ácido que está em excesso ali naquela região. Como evitar esse risco? Esses riscos todos envolvendo toda essa busca pela estética, pela perfeição, pela beleza, né?
eu recomendo a vocês algo muito. Talvez o que eu fale agora seja o que foi mais importante nesse vídeo, né? Não vá com pressa, não vá desesperadamente procurando qualquer profissional, não acredite em conversinha de esquina, de colega, daquele que foi mais barato, eu fui em fulano, ele é ótimo, ele faz pela metade do preço, ele divide e ele é baratinho. Evite essas expressões, evite esse tipo de profissional, tá? Porque o barato pode te sair muito caro, tá? E o pior de tudo, além de caro, pode ser irreversível, tá? Então tem muito profissional dizendo que trabalha com estética, mas não tem responsabilidade. A responsabilidade, a ética, a decência, a ordem, né? Então a gente vê todos os dias aí na televisão, nos noticiários, nas redes sociais, problemas assim, óbitos, né? Na harmonização orofacial e no corpo em geral. E eu tô dentro de lábio, assim, o lábio ficou muito grande. Corre esse risco? Corre, né? Porque o profissional tem que fazer uma boa consulta com o paciente, ver o perfil do paciente, injetar apenas a quantidade necessária para harmonizar, não volumizar, que são termos completamente diferentes, né? Para evitar aquelas monstruosidades que a gente vê por aí, porque tem pessoas que têm distúrbios de personalidade e acham que não tá bom aquela quantidade, que quer injetar mais e não é necessário, tá bom? Então isso aí tem que ser. É reversível se eu aplicar o preenchedor no lábio? É reversível? Tem como diminuir? Tem uma enzima chamada hialuronidase que é indicada justamente para esses problemas, quando há intercorrência com ácido hialurônico, que a quantidade do ácido foi muito grande ou aconteceu algum problema, a gente usa essa enzima para quê? Para resolver esse problema, né? Quais os riscos da bichectomia? Bichectomia nada mais é do que remover as duas bolas de bichar das bochechas para afinar o seu rosto e dar aquela curvatura, né, perfeita. A bichectomia pelo dentista é feita por via intraoral, como eu havia falado, né? E os cirurgiões plásticos vêm por via extraoral. O grande cuidado é o cuidado anatômico que se deve ter ao fazer o acesso para acessar essa bola de bichar, essa bola de gordura na bochecha. Então, fez o acesso corretamente, tirou corretamente a quantidade correta, você não vai ter nenhum problema. Fechou, medicou o paciente, tranquilo. Qual é a intercorrência que pode acontecer? O risco é o profissional não ter destreza manual para fazer a cirurgia corretamente e lesionar a artéria facial, tá? Por fora é mais difícil e esse acesso da bola de bichar, de gordura, então o mais seguro é o que nós dentistas fazemos, que é por dentro da boca. Por fora da boca, o risco de lesão dessa artéria facial e nervo é muito grande. Então são consequências desastrosas. Mas, volto a afirmar, quando o profissional é habilitado, tem destreza para fazer, né, por dentro da boca é muito mais fácil o caminho e é muito mais seguro, certo? E é muito mais seguro, certo? E o outro procedimento que eu quero falar é sobre um produto que eu não utilizo, mas que a gente vê assim, muita gente usando, que é o polimetilmetacrilato, que é o PMMA, né? Que é um produto assim duvidoso, ele a longo prazo ele é imprevisível, ele causa danos incuráveis, tá? E outra coisa, ele pode promover inflamações, infecções e até a morte, viu? Então é um produto que eu não uso porque ele é irreversível, viu? Ele causa necrose do tecido. Um dos casos foi o da Andressa Urach, que é bem conhecido, né? Que ela quase perdeu as duas pernas. E nós temos vários relatos na literatura sobre esse produto, que ele não é confiável. Então é um produto que não está no meu portfólio de uso no consultório, porque eu não sou adepta e não sou de acordo
a esse tipo de produto para não colocar meu paciente em momento algum em risco, certo? E por fim, os fios ancorados, né? Quais são esses fios? Tem tanto fio, antigamente o pessoal falava de fio de ouro, fio italiano, fio... Então assim, as pessoas não conhecem os materiais certamente, né? Então isso é muito bom esclarecer, porque tem uma gama de fios no mercado. Os fios a que eu me refiro são os ancorados, aqueles que tem que segurar na face do músculo para ficar ali no local. Esses fios são irreversíveis, tá? Eles não se absorvem. Então, o problema é causar cicatrizes aonde ele entra ou aonde ele sai, viu? Então, o profissional que faz esse tipo de tratamento, hoje eu não faço mais fios com ancoragem, fios tipo fio russo e o fio búlgaro, eu não trabalho porque corre esse risco de deixar uma cicatriz na pele da pessoa. Então, você está procurando um procedimento estético para melhorar, então você não quer uma cicatriz, certo? Então, esses fios podem causar, o búlgaro e o russo podem causar cicatrizes ruins, né, feias, se o profissional não tiver habilidade para usar o fio. Quem trabalha muito bem com fio, eu conheço grandes mestres que trabalham com esses fios e fazem muito bem, tá? Então tem que ser um profissional com muita destreza para trabalhar com fios ancorados. Qual a idade mínima para começar a fazer esses procedimentos estéticos? A base é 20 anos, né? É um tratamento preventivo, né? 20 anos é quando a pessoa começa a amadurecer um pouco mais, né? Então ele vai fazer um tratamento preventivo, começar a usar primeiro o uso tópico, né? O tratamento facial, limpar a pele, né? Fazer o home care, né? Um tratamento em casa com aplicação de degermantes, de produtos tipo água micelar para fazer o tratamento da pele, a limpeza da pele e sempre usar o filtro solar. Sempre, todos nós devemos usar o filtro solar. E isso ajuda muito a proteger contra os raios solares, o VA, o VB, e os 20 anos é a partir daí que a pessoa pode começar a iniciar os procedimentos estéticos, principalmente o Botox, né? Então, Guacira, o que acontece? O Botox, se eu usar, vai parar de enrugar? Não, não é que ele vai parar de enrugar, ele não vai aparecer novas rugas, certo? Então, se você aplicar o Botox preventivamente, lá por volta dos 20 anos de idade, 22, o que acontece? A pessoa, o risco dela desenvolver rugas rapidamente é muito menor. Ou seja, ela vai protelar, né, o aparecimento dessa ruga, viu? E o ácido hialurônico também, ele dá uma revitalização na pele, porque ele ativa a camada de colágeno. Então, os 20 anos é a partir daí que a pessoa tem que começar a fazer uma aplicação de Botox preventivo. Agora, os cuidados pessoais em casa, com cremes, tá? De acordo com a sua idade, com a indicação do profissional que está te atendendo, é muito importante também. Um tópico importante, e para finalizar nosso bate-papo sobre, né, todas as dúvidas, sobre qual repouso que deve ser feito em cada procedimento. A bichectomia eu recomendo 3 dias, não conversar muito, não ficar no sol, não pegar peso, tá? O Botox, não deitar 3 horas após a aplicação do Botox para evitar a migração do produto, né, para outras áreas do rosto que a gente não quer. E o ácido hialurônico, você tem que usar roupas bem folgadas, né? E o Botox e o ácido hialurônico ficar 24 horas sem usar maquiagem, tá, meu povo? Não usar maquiagem depois 24 horas da aplicação do Botox e do ácido hialurônico. Só 24 horas sem usar maquiagem. O Botox, não deitar durante 3 horas após a aplicação, nem jogar o cabelo, nem mexer muito com a cabeça, nem se abaixar. O ácido hialurônico, roupas bem folgadas, viu? Tranquilo em casa, sem fazer grandes movimentos. Não ficar no sol também, não pegar peso. E a bichectomia é uma cirurgia, né, intrabucal que a gente faz
então tem que ser todas as recomendações, bastante sorvete, tomar a medicação prescrita pelo profissional e não pegar peso, não ficar no sol, fazer atividade física durante 3 dias, a bichectomia, tá bom? O Botox 24 horas sem maquiagem, o ácido hialurônico também, e não abaixar a cabeça durante 3 horas após a aplicação da toxina botulínica, entre parênteses o Botox, certo? Então eu quero que vocês deixem a dúvida de vocês aqui embaixo, me mande perguntas pelo direct, tá? Que eu terei o maior prazer em responder para vocês, viu? Então será muito importante esse feedback. Deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida, qual a sua dor, né? Se você já fez um procedimento estético e foi mal sucedido, o que você achou do atendimento, do suporte que o profissional te deu? Fala aí pra gente, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e é muito importante a gente esclarecer isso, tá? Um grande beijo!